Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como automatizar o processo de reconhecimento de voz utilizando o Pentaho. A motivação para escrever esse vídeo foi uma postagem no site do Dados ao Cubo, onde o Thiago Dias ele mostra como fazer o reconhecimento de voz utilizando uma biblioteca do Python, a Spec Recognition. E aqui ele pega um arquivo de áudio de uma música, converte essa música para de MP3 para WAV, particiona esse arquivo WAV em partes menores, de 30.000 milissegundos cada parte, aplica o processo de reconhecimento e converte esse áudio em texto. E depois ele faz um comparativo entre o conteúdo original e o conteúdo após o processo de reconhecimento. Então ele tem aqui uma média de acerto de 80 a 90%. Então, o que foi que eu pensei de trazer aqui para essa demonstração? Ao invés de eu pegar um arquivo de áudio em MP3 e converter para WAV, eu simulei uma situação em que eu preciso monitorar um canal do YouTube. Como o autor desse canal ele posta diversos vídeos, eu não tenho tempo para escutar todos os áudios desses vídeos. O que eu posso fazer é automatizar o meu processo de coleta desses arquivos de áudio. Eu faço o processamento deles e caso alguma palavra seja identificada nesse texto processado, eu seria notificado e aí sim eu iria ver o arquivo de áudio inteiro, no caso o vídeo. Palavra tal foi identificada. Bomba, a palavra bomba foi identificada, então eu recebo um alerta. No vídeo da URL tal, aí eu pego a URL, vou lá e assisto o vídeo. Então, assim, se fosse uma tática anti-guerra, uma investigação policial ou até uma inteligência militar, então, assim, você pode utilizar esse recurso do reconhecimento de voz em diversas situações. No caso de uma investigação, poderia ser aplicado em arquivos de áudio do WhatsApp. Em vez de o policial ficar lá, né, o investigador ficar ouvindo todos os áudios, ele pode aplicar um processo de reconhecimento de voz como esse, e aí depois, se ele notar ali, né, coleta, entrega, pagamento, o que chamar a atenção dele, ele pode estar codificando para ser notificado e a partir daí sim ele tentar entender o contexto. Então, eu tenho aqui no meu diretório um arquivo onde eu coloquei as minhas URLs. Então, se você vier aqui, ó, tenho aqui 4 URLs simulando que eu estou monitorando um canal do YouTube. Então, eu quero fazer um reconhecimento de voz em todos esses vídeos. Então, o que é que o Pentaho vai fazer aqui? Ele vai fazer a coleta. Vou apagar esse arquivo, tá? Ver se eu tenho algum arquivo aqui. Não, também não. Então, como é que funciona? O meu job coletar áudios da web, ele vai ler esse arquivo, essas URLs, e vai baixar todos os áudios desses vídeos para mim. Eu vou dar um play, iniciar o processamento. Você vê aqui já, a primeira URL já no log do Pentaho. Então, ele vai fazer o download dos arquivos, ele já fez o do primeiro, vai estar fazendo o do segundo. Ele vai tentar coletar o áudio de 4 arquivos, de 4 vídeos do YouTube. Ele não está baixando o vídeo e depois extraindo o áudio. Ele está já coletando, já fazendo tudo em tempo de processamento. Ele já leu o vídeo, já pega o áudio, já converte para o WAV. Depois que ele fizer esse processo, ele vai no arquivo, no job, processar arquivos de áudio, fazer o particionamento desses arquivos para a partir daí conseguir fazer o reconhecimento de voz. Perceba que esse job, coletar áudios da web, ele é independente do processar arquivos de áudio. Se eu quisesse utilizar essa automação aqui, esse ETL,
apenas para coletar vídeos do YouTube, poderia. Para coletar apenas músicas desses vídeos do YouTube, também poderia. Poderia baixar o vídeo em qualquer formato que eu desejasse, que eu tivesse disponível, ou poderia baixar as músicas todas em MP3 se eu quisesse. Então, esse job ele é independente do job que faz o reconhecimento de voz, o reconhecimento de fala. Vou voltar aqui para o meu diretório. Perceba que depois que ele fez o download de todos os vídeos, extraiu o áudio desses vídeos, aí sim ele começa o processo de reconhecimento de fala. Se eu vier na minha pasta Output, perceba aqui que ele está pegando um dos meus arquivos e dividindo ele em pedaços menores. Esses pedaços menores são submetidos à biblioteca do Python, a Spec Recognition, e são gerados os arquivos de texto nesse outro diretório aqui. Então, aqui eu tenho os inputs, as URLs, aqui eu tenho uma pasta temporária, onde é feito o particionamento desses arquivos, e em Output Files é onde eu armazeno de fato meu arquivo com esse reconhecimento de voz aplicado. Então, se eu clicar aqui nesse arquivo e abrir ele, você vai ver que eu já tenho o texto extraído do arquivo de áudio. Então, eu tenho um, eu tenho o outro aqui, e de fato, como o Thiago ele coloca lá no site do Dados ao Cubo, o percentual de acerto aqui fica entre 80% e 90%. Então, não é 100%, acredito que isso pode ser melhorado, mas do ponto de vista de ganho de tempo que você pode ter, o fato de não precisar ter que ouvir todos os áudios e tentar, naquela nuvem de palavras ali, você tentar identificar alguma frase, algumas palavras que são relevantes, então isso daí, acredito que com certeza vale a pena. Nós já vimos em vídeos anteriores como extrair texto de arquivos PDF, e agora nós estamos vendo aqui com o Pentaho como fazer a coleta, a extração de texto de arquivos de áudio. No nosso caso aqui, eu poderia dizer de vídeos do YouTube. Então, o processo ele executou com sucesso, todas as etapas elas executaram sem nenhum tipo de erro ou impedimento. Eu tenho aqui meus 4 arquivos de áudio com o texto extraído. No meu Output eu não tenho nada, porque toda vez que ele faz o particionamento de um arquivo, ele limpa o diretório para receber o próximo arquivo. Eu tenho aqui os meus arquivos de áudio, e se eu quiser eu posso dar o play num arquivo desse e posso acompanhar com o conteúdo, com o texto. Sobre esse arquivo de áudio aqui, que é uma música, você vê que é aquela música das Águas de Março. Pau é pedra, é o fim do caminho, né? É um de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a noite, é a morte. E ele vai falando aqui. De fato, em alguns momentos, o texto ele perde uma palavra ou duas por causa do particionamento do arquivo, mas se eu estivesse monitorando, por exemplo, aqui a palavra prego, a palavra março, a palavra tijolo, com certeza eu iria ser notificado de que esse áudio aqui, 7.45, ele, ele tem palavras que são relevantes para mim. Então, no caso, se eu colocasse aqui todos os vídeos de um canal, eu poderia saber, ter uma ideia do que essa pessoa está falando, ou poderia saber quais vídeos são interessantes para mim, se eu estivesse procurando alguma palavra em específico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E foi mostrando como fazer esse reconhecimento de voz utilizando o Spec Recognition do Python dentro do Pentaho. Um abraço e até a próxima.